Temos dois triângulos retângulos aqui e sabemos que os dois têm um ângulo cuja medida é igual a θ. O ângulo A corresponde ao ângulo D. O que a gente sabe agora sobre esses dois triângulos? Se a gente conhece dois ângulos de um triângulo, vamos saber qual é o terceiro ângulo, porque a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus. E se tem dois ângulos em comum, teremos três ângulos em comum. E se tem três ângulos em comum, estamos lidando com triângulos semelhantes. Deixa eu esclarecer. Este ângulo é θ, este é 90. E os três juntos formam 180 graus. Este ângulo mais este ângulo somam 90. Este aqui já é 90, então os ângulos A e B são complementares. Este é 90 menos θ. Dá para usar a mesma lógica aqui. Este aqui mede 90 graus, sobram 90 graus entre θ e este ângulo. Este ângulo vai medir 90 graus menos θ. Tem três ângulos correspondentes que são congruentes, portanto, são triângulos semelhantes. Por que é interessante? A geometria ensina que a proporção dos lados correspondentes de triângulos semelhantes vai ser sempre igual. Vamos explorar os lados correspondentes. O lado que se destaca quando lidamos com triângulos retângulos é a hipotenusa. Esta aqui é a hipotenusa. E esta hipotenusa corresponde a esta. Vou anotar. Esta é a hipotenusa deste triângulo e esta é a hipotenusa deste triângulo. Este lado, BC, corresponde a qual? Olhando para este triângulo, vemos que é o lado oposto ao ângulo θ. É o oposto. Atravessando o triângulo, chegamos lá. O lado oposto ao ângulo A é o BC, o lado oposto ao ângulo D é o EF. Corresponde a este lado. E o lado AC é o que falta. Dois lados formam este ângulo A. Um deles é a hipotenusa. Dá para chamar de lado adjacente a ela. D corresponde a A. Então, este vai ser o lado correspondente. Fiz isso para mostrar que a proporção entre lados correspondentes de triângulos semelhantes será sempre a mesma. Por exemplo, a proporção entre BC e a hipotenusa BA, vou escrever, BC sobre BA vai ser igual a EF sobre ED. O comprimento do segmento EF sobre o comprimento do segmento ED, ou também dá para escrever que o comprimento do segmento AC sobre a hipotenusa deste triângulo sobre AB é igual a DF sobre DE. De novo, este lado verde sobre o lado laranja. São triângulos semelhantes que correspondem um ao outro. Isto é igual a DF sobre DE. Dá para continuar, mas eu vou fazer outro. Ou dá para falar que é a proporção desse lado aqui, do lado azul para este lado verde desse triângulo. O comprimento de BC sobre CA vai ser a mesma proporção entre esses dois lados correspondentes. O azul sobre o verde. EF sobre DF. E sabemos disso graças ao fato deles serem triângulos semelhantes. Isso acontece com qualquer triângulo retângulo que tenha um ângulo θ. Os dois triângulos serão semelhantes e todas as proporções serão as mesmas. Talvez possamos dar nomes a essas proporções em relação ao ângulo θ. Do ponto de vista do ângulo θ, vou escrever θ aqui, ou dá para guardar na cabeça qual é a proporção desses dois lados. Do ponto de vista de θ, o lado azul é o lado oposto. É o lado oposto do triângulo retângulo. E o lado laranja, que já chamamos de hipotenusa,
do ponto de vista de θ, este é o lado oposto sobre a hipotenusa. Estou repetindo do ponto de vista de θ porque não seria o mesmo deste ângulo, o B. Do ponto de vista do ângulo B, esse é o lado adjacente sobre a hipotenusa. Vamos pensar nessa relação mais adiante. Agora vamos ver do ponto de vista de θ. Do ponto de vista de θ, o que é isto? θ está aqui, claramente AB e DE ainda são as hipotenusas. O que são AC e DF? São adjacentes a ela. São um dos lados que formam este ângulo que não é a hipotenusa. A gente pode ver como a proporção nos dois triângulos entre o lado adjacente. De novo, é o oposto ao ângulo B. Nós só estamos pensando no ângulo A, o ângulo que mede θ, ou o ângulo D. Em relação ao ângulo A, AC é adjacente. Em relação ao ângulo D, DF é adjacente. Esta proporção aqui é o adjacente sobre a hipotenusa. E vai ser o mesmo para qualquer triângulo retângulo que tenha um ângulo θ. Para terminar, isto aqui vai ser o lado oposto. Este é o lado oposto. Esta proporção para os dois triângulos vai ser o lado oposto sobre o lado adjacente. E vamos fazer muitos outros exemplos para assimilar. Mas em qualquer triângulo retângulo que tenha um ângulo θ, a proporção entre seu lado oposto e sua hipotenusa será a mesma, porque são triângulos semelhantes. A proporção entre o lado adjacente ao ângulo θ e a hipotenusa vai ser a mesma em qualquer triângulo assim, desde que ele tenha um ângulo θ. E a proporção em relação ao ângulo θ entre o lado oposto e o lado adjacente, entre o lado azul e o verde, vai sempre ser a mesma. São triângulos semelhantes. Por causa disso, os matemáticos resolveram dar nome a essas coisas. Em relação ao ângulo θ, esta razão vai sempre ser a mesma. O cateto oposto sobre a hipotenusa é chamado de seno do ângulo θ. Vou mudar de cor. Por definição, e vamos expandir essa definição no futuro. Este é o seno de θ. Por definição, isso é o cosseno de θ. Por definição, é a tangente de θ. E uma mnemônica que ajuda a memorizar. E são apenas definições. Perceberam que em triângulos semelhantes para qualquer ângulo θ, esta razão vai ser sempre a mesma. Para qualquer ângulo θ, esta razão vai ser sempre a mesma. Esta razão será sempre a mesma, então criaram essas definições. Para nos ajudar a lembrar, existe a mnemônica corri, cai, coca. Corri, cai, coca. Vou anotar aqui. Corre é seno, e seno é igual ao cateto oposto, co, sobre a hipotenusa. Ri, corri, C-O-H-I. Cai, C-A-H-I. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Finalmente, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, coca. Em vídeos futuros aplicaremos essas definições para funções trigonométricas.